de Jesus é o Cordeiro de Deus? É ele o Messias? Sim, Zeca! O nome de Jesus significa Deus é quem salva. Jesus veio para salvar as pessoas do castigo que os seus pecados mereciam. Jesus vai ser sacrificado então como o Cordeiro no altar? Sim, Zeca, mas em vez de ser no altar vai ser numa que, Ritinha, diz-me? Já vais ver com os teus olhos. Oh, Ritinha, o altar onde Jesus foi sacrificado foi uma cruz. Sim, Zeca, Jesus foi o Cordeiro de Deus que foi castigado em lugar das pessoas. Como ele sofreu naquela cruz. Aqueles romanos maltrataram-no tanto. É verdade, mas Jesus sofreu por amor às pessoas. Jesus deu a sua vida na cruz por todas as pessoas que Deus ama. E Deus ama todos. Mas onde é que agora nós estamos? Para onde a nossa viagem pelo tempo nos levou? Penso que estamos num jardim. Olha, está ali uma mulher a chorar. Ritinha, é melhor ires tu ter com ela. Tens mais jeito para essas coisas. Está bem, Zeca, vou lá ver se ela precisa de ajuda. Olá, meus amigos, estamos de volta ao nosso Clube de Boas Novas especial de Páscoa. E é verdade, hoje é o último dia da programação especial e esperamos que gostes bastante. Convida os teus amigos, chama os teus pais para sentarem aí contigo porque tu não vais querer perder nada. E se não és inscrito, inscreve no nosso programa e partilha o nosso canal com os teus amigos, também. Então vamos cantar! Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus, e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. E os líderes judeus zombavam de Jesus. Ele salvou os outros. Que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus. Você não é o Messias? Então salve-se a si mesmo. Salve-se a si mesmo e a nós também. Você não teme a Deus nem quando está morrendo? A nossa condenação é justa pelo que fizemos, mas esse homem não fez nada de errado. Jesus, lembre-se de mim quando você entrar no teu reino. Eu te afirmo, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Então Jesus clamou em voz alta: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dito isto, Jesus expirou. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, olhou para dentro
e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Mulher, por que choras? Porque levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Por que você está chorando? Quem você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro. Olha, se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria. Rabone! Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Jesus não ficou morto. 3 dias depois, Deus o ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo. Vamos completar hoje o versículo que temos estado a aprender, que está em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. Vamos ler todos juntos? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 3 e 4: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. Porque Jesus não ficou morto, porque Ele está vivo, tem todo o poder para perdoar os nossos pecados e salvar-nos do castigo de ficarmos separados de Deus. Jesus está vivo e por isso tem poder para mudar a nossa vida. Nós podemos viver uma vida que agrada a Deus, onde vencemos o pecado. Vamos ler novamente o nosso versículo? A Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, 3 e 4,
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora, uma pergunta: como é que podes então ter os teus pecados perdoados? Como é que podes tornar-te um filho de Deus? Primeiro, reconhece que és pecador e que estás separado de Deus por causa do teu pecado. Segundo, fica triste com as coisas erradas que tens feito, pensado, sentido, desejado. Arrepende-te das tuas desobediências, mentiras, malcriações, brigas. Terceiro, pede perdão a Jesus pelos teus pecados e convida-o para entrar no teu coração. Aceita Jesus como o teu Salvador. Vamos ler todos juntos mais uma vez? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 3 e 4: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E se tu já és filho de Deus, então conta aos outros que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou, que está vivo e por isso tem poder para nos salvar a todos. Esta é a grande notícia que deves contar a toda a gente, aos teus amigos, aos teus familiares, aos teus colegas. Vamos dizer todos juntos mais uma vez? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 3 e 4: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora vamos fazer os gestos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 3 e 4: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Muito bem! Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Bíblia diz. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Tu gostas de coisas novas? Acredito que sim. Todos gostam de uma coisa nova, um brinquedo novo, alguma coisa nova. Eu penso que não existe nenhum menino ou menina que não goste de novidades. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos muitas das coisas que hoje nós temos. Já pensaste nisso? Deus deu-nos muita coisa nova só porque Jesus veio a este mundo, morreu e ressuscitou. E Deus também gosta de coisas novas. E a Páscoa faz-nos lembrar muitas coisas novas que Deus fez. Mas vamos começar a história bem lá no começo. No Antigo Testamento nós aprendemos que Deus criou todas as coisas e todas as criaturas, lindas, perfeitas. Depois, quando o pecado entrou no mundo, pela desobediência de Adão e Eva, Deus prometeu que um dia enviaria um Salvador para resolver o problema do pecado. E ainda o Velho Testamento conta como Deus formou o povo de Israel para ser o seu povo especial e que da descendência de Israel nasceria o Salvador prometido. No Antigo Testamento, Deus deu instruções para que o povo de Israel fizesse sacrifícios de cordeiros para terem o perdão dos pecados. Mais tarde, quando eles eram escravos no Egito, Deus mandou que celebrassem uma festa chamada Páscoa. E para esta celebração, eles também deveriam sacrificar um cordeiro sem defeito. Até hoje, a festa mais importante para os israelitas é a Páscoa. Ela celebra o dia em que o povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito. Como é que a primeira Páscoa foi comemorada lá no Egito? O Antigo Testamento, a Palavra de Deus, conta-nos que o povo de Israel sacrificou um cordeiro sem defeito, colocou o sangue nas ombreiras das portas das suas casas e eles receberam a orientação de Deus para comerem a carne do cordeiro assada, como nos diz em Êxodo 12, 8, diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Os três elementos que fizeram parte da comida da Páscoa não têm nenhuma relação com o que se come hoje na Páscoa. As ervas amargas serviam para o povo lembrar que estavam saindo da escravidão, tão amarga, tão difícil. Os pães asmos, que quer dizer pão sem fermento, mostrava que o mal tinha que ser tirado. O fermento, com o seu poder de penetrar em toda a massa e alterá-la, lembra o pecado e o mal que afetam e contaminam grandemente a vida das pessoas.
Nenhum fermento devia estar na casa dos israelitas. O cordeiro sem defeito que era sacrificado mostrava a verdade que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O cordeiro sofria, morria no lugar do filho mais velho da casa. Era um substituto. Naquela noite, todos os primogênitos do Egito foram mortos, mas na casa dos israelitas, onde o sangue tinha sido colocado nas ombreiras das portas, não houve nenhuma morte. Ninguém morreu. Páscoa quer dizer saída. Eles estavam a comemorar a saída da escravidão. Aquela escravidão tinha acabado e o povo sentia a alegria de um novo começo. Iriam seguir por um novo caminho, para uma nova terra, para uma nova experiência, para um novo tempo. No Novo Testamento nós lemos o seguinte: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este era João Batista. Ele veio falar a respeito do Salvador, Jesus, e mostrar que ele era o libertador prometido por Deus a Adão e Eva. E sabes o que João disse sobre Jesus certo dia? João estava diante de uma grande multidão quando viu Jesus aproximar-se. E ele apontou para o Senhor Jesus e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado são todas as coisas erradas que nós fazemos, como brigar, desobedecer, mentir, e que nos afastam de Deus. E Deus diz que o pecado merece castigo. E o castigo para o pecado é a morte. Diz-nos em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. E todos, inclusive tu e eu, somos pecadores. Mas Deus nos ama muito e Jesus veio para morrer no nosso lugar, assim como um cordeiro morria no Antigo Testamento pelo pecado do povo. Por isso João disse que Jesus é o Cordeiro de Deus. Só Jesus poderia morrer por nós, pois viveu uma vida perfeita sem pecado. Ele era como o cordeiro sem defeito do Antigo Testamento. Quando Jesus foi crucificado, ele tomou sobre si todo o castigo do pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu sabes que já fizeste coisas erradas como brigar, mentir, não é? A Bíblia chama todas essas coisas erradas de pecado. A Bíblia diz que somos escravos do pecado, pois todos nós pecamos. Tentamos fazer o que é certo, mas não conseguimos ser bons o tempo todo. Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu na cruz no nosso lugar e pagou pelos nossos pecados derramando o seu sangue. Todo aquele que crê em Jesus recebe o perdão dos pecados. E quando Jesus estava sendo crucificado, os seus seguidores, os seus amigos, os discípulos, eles não podiam entender tudo o que estava a acontecer. E a Bíblia nos conta que um homem rico, um seguidor de Jesus chamado José de Arimateia, pediu ao governador Pilatos que lhe entregasse o corpo porque ele queria sepultá-lo. Após conseguir esta permissão, ele levou o corpo de Jesus e o colocou num túmulo novo. Todos os israelitas tinham muitos preparativos a fazer para a festa da Páscoa. José de Arimateia, junto com o seu amigo Nicodemos, colocaram perfumes no corpo de Jesus como era costume e sepultaram-no. Uma pedra enorme foi colocada à frente à entrada do sepulcro e o governador mandou selá-la para que ninguém abrisse aquela porta. Os discípulos e amigos de Jesus estavam muito tristes, pois todos os planos, sonhos e esperanças tinham acabado. Parecia que tudo estava agora dentro daquele túmulo. Tinham acreditado que Jesus seria o novo rei, o Messias prometido por Deus, mas agora ele estava morto. A Páscoa também nos faz pensar naquele túmulo novo. José de Arimateia quis dar o melhor para Jesus e ofereceu um túmulo novo, tecidos de linho branco, certamente novos e limpos. As mulheres levaram perfumes, bálsamos para perfumar o corpo de Jesus. Podemos imaginar que eram os melhores que elas tinham. Que lição para nós, não é? Devemos dar o nosso melhor para o Senhor Jesus. Enquanto as mulheres caminhavam bem cedo naquele primeiro dia da semana, para chegarem ao túmulo onde estava o Senhor Jesus sepultado, elas iam preocupadas e diziam umas às outras: quem vai tirar a pedra? Quem iria tirar aquela pedra? Era uma pedra enorme, pesada. Quando chegaram, elas ficaram muito impressionadas, porque viram que a pedra tinha sido retirada e viram um anjo que disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. O anjo estava anunciando uma nova verdade. Jesus ressuscitou. Que verdade maravilhosa! Jesus ressuscitou. A Páscoa também nos faz pensar nesta nova verdade que mudou a história. As mulheres, elas não podiam acreditar no que estavam a ouvir. Jesus já não está morto. Ele não está mais aqui, no túmulo. Jesus está vivo. Elas correram para contar as boas notícias aos discípulos. Olha, mas é assim, para eles também era difícil de acreditar que Jesus tivesse ressuscitado.
Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Um dos discípulos não esteve naquele encontro, o Tomé. E quando os outros todos, felizes e contentes, e todos entusiasmados, disseram que tinham visto o Senhor Jesus ressuscitado, ele disse: não acredito de jeito nenhum, a não ser que eu veja as suas mãos feridas e o seu lado também ferido. 8 dias depois, exatamente no primeiro dia da semana, estando, diz-nos a Bíblia, as portas trancadas, Jesus pôs-se novamente no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega à tua mão, mete-o no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé então respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse-lhe: porque me viste, também creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Nós não vimos Jesus ressuscitado, mas podemos crer nesta nova verdade. Jesus está vivo, Ele venceu o pecado e a morte, por isso Ele pode nos dar vitória sobre o pecado também. Enquanto as mulheres caminhavam naquela manhã para o túmulo, não podiam imaginar que a partir daquele dia algo novo estava a acontecer. Queria fazer uma grande diferença para todo o mundo. O sábado, como dia de adoração, iria ficar para trás. Deus estava a mostrar o primeiro dia da semana, o domingo, como um novo dia de adoração. É interessante notar que depois de ressuscitar, Jesus apareceu aos seus discípulos várias vezes e foi sempre no primeiro dia da semana. A Páscoa também nos faz pensar que agora nós temos um novo dia de adoração. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos um novo dia de adoração. No domingo, que é chamado Dia do Senhor, os cristãos do mundo inteiro reúnem-se para louvar e agradecer a Deus, para estudar a sua palavra, para relembrar tudo o que Jesus fez por eles, morrendo no seu lugar, e para fortalecerem-se, para prosseguirem cada dia da semana com sinceridade e verdade. Nós já vimos que Deus criou todas as coisas, que Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados e que todos nós somos pecadores. Nós fomos criados por Deus. Será que nós podemos dizer que somos criaturas de Deus? Mas como todos nós somos pecadores, precisamos ser transformados em novas criaturas. Não podemos nos transformar a nós mesmos. É Deus quem faz de nós novas criaturas. Um dos primeiros versículos da Bíblia que costumamos conhecer é João 3,16. Há boas notícias neste versículo. O versículo diz-nos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Como? Jesus veio do céu, nasceu como um bebê, cresceu, nunca pecou e um dia morreu na cruz, no nosso lugar, sendo castigado pelas coisas erradas que tu e eu fizemos. Jesus morreu, Ele foi sepultado, mas Ele viveu de novo e voltou para o céu. Mas o versículo continua: deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Quer dizer, não fique separado de Deus para sempre, mas tenha a vida eterna. Agora lá no céu o Senhor Jesus está a preparar um lugar para todo aquele que nele crê. Crer em Jesus quer dizer acreditar que Ele é o Filho de Deus e confiar que a morte dele na cruz tem poder para resolver o problema do nosso pecado. Então tu podes dizer a Jesus que tu queres recebê-lo como teu Salvador. Tu queres fazer isso hoje? Fala com Deus e diz: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que Jesus foi enviado para ser o Cordeiro do Senhor, tirar o meu pecado. Eu creio que Jesus morreu no meu lugar pelos meus pecados. Creio que Jesus ressuscitou e está vivo. Quero recebê-lo agora como meu Salvador. Muito obrigada pelo teu grande amor por mim e por perdoares os meus pecados. Agradeço-te, Senhor, por ouvires a minha oração no nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que aquele que recebe Jesus como seu Salvador nasce de novo. Então uma nova pessoa, uma nova criatura salva por Jesus. A Páscoa também faz-nos lembrar que Deus quer fazer de nós novas criaturas. Um dia, por causa de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, os salvos irão viver para sempre com Deus no céu. Todos os que pedem perdão pelos seus pecados, creem que Jesus morreu no seu lugar, derramando o seu sangue para tirar os pecados e que ressuscitou deixando o túmulo vazio, têm esta nova esperança. Pensa numa cidade onde ninguém morre, onde ninguém precisa de luz elétrica, porque ali não há escuridão. Esse lugar é o céu. E Deus tem mansões preparadas no céu para cada um dos seus filhos. Essas mansões não estão à venda, tu não as podes comprar.
Elas são de graça, completamente de graça. E queres saber como? Então escuta o que o Senhor Jesus disse. Ele disse assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. A Páscoa também nos faz pensar que temos uma nova esperança, a vida eterna no céu com Jesus. Mas enquanto nós esperamos o dia em que nós vamos viver para sempre com Jesus, temos uma vida inteira para viver, não é mesmo? Pois então, fica a saber que Jesus nos dá uma nova vida também quando o recebemos como Salvador. Jesus disse: porque eu vivo, vós vivereis. E o apóstolo Paulo, um seguidor do Senhor Jesus, ele disse: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que tipo de vida é essa nova vida? Jesus vai nos transformando e vamos tendo vitória sobre o pecado e vamos aprendendo a viver para agradar a Deus. Vamos deixando de fazer algumas coisas erradas que nós costumávamos fazer. Algumas coisas que antes não eram importantes para nós, agora começam a fazer parte da nossa vida, como por exemplo ler a Bíblia, orar, ir à igreja, fazer as nossas tarefas sem reclamar, obedecer aos pais, ser gentil uns com os outros. E à medida que tu vais fazendo estas coisas, alguém um dia vai olhar para ti e vai dizer: tu pareces outra pessoa. E tu poderás responder: ainda há muita coisa que precisa melhorar, mas o que tu estás a ver de bom em mim é Jesus em mim. Quando tu recebes o Senhor Jesus como teu Salvador, nasces de novo e tornas-te uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sendo uma nova criatura, temos a nova vida de Jesus em nós e podemos andar em novidade de vida. Quem anda em novidade de vida vai deixar as coisas antigas, vai deixar a mentira e falar a verdade, vai deixar de roubar, vai deixar de dizer palavrões e vai deixar a ira e a malícia e tantas outras coisas que nós temos na nossa vida. Vai fazer como os israelitas do passado, tirar para fora todo o velho fermento da maldade e da malícia. As coisas antigas já passaram, mas Deus fez coisas novas. Deus vai nos ensinar a amar os outros, a amar a palavra de Deus e a viver em sinceridade e verdade. Tu vais aprender a dizer como Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tu que já tens o Senhor Jesus como teu Salvador, talvez queiras te comprometer um pouco mais com o Senhor Jesus do que aquilo que tu tens feito até agora. E se tu queres fazer isso, para viveres agradando mais a Deus, fala com Deus assim: Senhor Deus, eu entrego-te a minha vida, toma conta dela totalmente. Ajuda-me a pensar, a sentir e a agir sempre de uma maneira que seja agradável a Ti. Ensina-me a andar cada dia novidade de vida como uma nova criatura. Quero mostrar a todos que eu sou de Jesus. Agradeço-te, Senhor, por ouvires a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Andar como uma nova criatura é ter coragem de contar aos outros a verdadeira história da Páscoa. Onde é que entra o coelho? Na história da Páscoa. E os ovos de chocolate? Em nenhum lugar. Na Páscoa verdadeira, em vez de um coelho, nós temos um cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus. A Páscoa é a comemoração da morte e a ressurreição de Jesus para nos salvar. Na Páscoa verdadeira, em vez de ovos de chocolate, temos ervas amargas e pão sem fermento. As ervas amargas representavam o sofrimento dos israelitas quando foram escravos no Egito. Quando alguém vive no pecado, a sua vida é triste e amarga. Os pães sem fermento mostravam que o fermento, símbolo da corrupção e do mal, tinham que ser retirados das suas casas. E nós temos que retirar das nossas vidas o pecado. Crendo em Jesus, nos tornamos novas criaturas, perdoados de todo o pecado. E temos o poder de Deus para abandonar as coisas erradas do passado. Comemorar a Páscoa é reconhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. É também lembrar que vivíamos praticando pecados que desagradavam a Deus. Mas agora, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador, vamos andar em novidade de vida, tirando todo o fermento do mal do nosso coração, buscando agradar a Deus em tudo. Eu tenho um desafio para ti. Nesta Páscoa e daqui para a frente, tu possas te lembrar e falar das 7 coisas novas que Deus já fez. Se Jesus não tivesse vindo, se Ele não tivesse morrido e se Ele não tivesse ressuscitado, nós hoje não estávamos aqui a falar nestas coisas novas. Que Deus te abençoe. Zeca, que viagem fantástica fizemos enquanto ouvimos a história da Páscoa. Eu gostei muito e sabes, eu pensava que o coelho era o símbolo da Páscoa, mas afinal não é. E qual é então o símbolo da Páscoa? O cordeiro, claro. Um cordeiro era sacrificado no altar, no lugar das pessoas, e era para o povo confiar na promessa do Salvador que viria. E sem esquecer que quando a Páscoa começou a ser festejada pelos judeus, era para lembrar o Cordeiro
sacrificado cujo sangue foi passado nas portas para salvar os primeiros filhos, quando o povo de Deus era escravo no Egito. E porque Jesus, a nossa verdadeira Páscoa, é o Cordeiro de Deus. É a verdade. Bem, então hoje nós vamos fazer um outro trabalhinho manual e nós vamos precisar de vários materiais. Vamos precisar de uma caixinha, isto é de cotonetes. Hoje vamos fazer o sepulcro, o jardim, onde Jesus foi sepultado. Havia um túmulo, então nós precisamos do túmulo. E vamos fazer o túmulo em cartolina castanha. Vocês vão receber os moldes em PDF, portanto é só seguirem os passos e verem o vídeo, já sabem como fazer todas as coisas. Portanto, temos aqui o túmulo e vamos desenhar a porta. Então já temos o túmulo, agora vamos à outra parte do túmulo, vamos forrar a caixinha que nós temos aqui. Podemos deixá-la ficar assim da maneira que ela está, mas eu vou usar a cola de silicone, que sempre é mais eficiente para este tipo de coisa do que a cola de bastão. Se não tiver uma caixinha destas redondinha, pode ser uma outra caixinha qualquer. Eu vou fazer assim, deixar para a frente, porque vamos precisar daquela parte para depois unir. Podemos colocar aqui um clipe para ajudar a fixar. Pronto. Depois tem uma sobra, como veem, ficou maior do que a caixinha, de propósito, para nós fazermos uns cortes assim. E dobramos para fora. Fazer o apoio para colar no túmulo. Vamos cortar já aqui 3 para nos ajudar. 3, creio que podemos cortar 4. Pronto. Que é para nos ajudar a facilitar aqui já a montagem. Precisamos montá-lo assim. Portanto, convém que ele fique a fazer face assim. Pronto. Para o túmulo ainda precisamos da pedra que temos aqui. Depois da pedra está recortada, vamos acertar aqui como é que nós queremos. Portanto, acertamos aqui com a base do túmulo, fazemos um risquinho para nós cortarmos mais ou menos na parte onde nós queremos, porque senão vai ficar muito redondo e não vai acertar. Então, temos a porta. Pronto, vamos por assim e vamos colocar aqui. Temos aqui alguma relva que podemos usar o sistema que usamos ontem em 3D. Portanto, usando pedacinhos de cartolina, fazemos este sistema assim para ele ficar saliente e colamos. E agora nós sabemos que no túmulo, quando as mulheres foram visitar o túmulo, alguma coisa aconteceu. Então nós vamos fazer uma mulher pelo menos. Portanto, vamos desenhar e vamos recortar. Vamos precisar de 2, porque vamos fazer um anjo e vamos fazer uma das mulheres. Portanto, precisamos recortar e depois vamos fazer o que é necessário fazer. Vamos precisar de túnicas. Esta é a da mulher, estou a fazer em roxo, mas vocês depois podem escolher a cor que vocês quiserem. E vamos colar atrás também. Vamos tentar colar com o mesmo feitio, tanto o braço igualzinho, de um lado para o outro. Agora a mulher precisa de quê? Precisa de um manto, vamos fazer o manto. Com uma caneta vamos fazer os olhinhos. Vamos precisar de um palito, daqueles dos dentes, porque nós vamos querer que ela se aguente em pé. Então vamos usar meia bolinha de esferovite, destas pequeninas, e vamos pôr aqui no vestido, na túnica da mulher, vamos pôr um bocadinho de cola e vamos colar o palito. A nossa mulher em pé. Agora vamos tratar do anjo. Para o anjo nós precisamos
de 2 túnicas brancas, as asas em branco também, e precisamos do cabelo. Então vamos fazer o anjo, o mesmo processo da mulher. Também queremos que o anjo se aguente em pé, então vamos fazer o mesmo processo que fizemos na mulher. E ainda dentro do túmulo falta-nos uma coisa, que quando os discípulos foram, e as mulheres também, encontraram lá dentro, que foi o lençol onde Jesus tinha sido embrulhado. Bem, e para completarmos aqui o nosso trabalhinho, vamos adicionar aqui 2 árvores, iguais àquelas que fizemos no outro trabalhinho. Vamos colá-la aqui do lado, atrás da pedra. Bem, meus amigos, chegamos ao final do Clube de Boas Novas. Espero que tenha sido divertido para ti e que tenhas aprendido bastante. E que, tal como o Zeca, tenhas aprendido que, afinal, o símbolo da Páscoa não é o coelho, mas sim o cordeiro, lembrando o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Ok, agora que tu já sabes muito sobre a Páscoa, diverte-te e boa Páscoa para ti! Até o próximo programa! Tchau!